Você já conheceu aqui no Planeta Campo pesquisas com ácaros predadores. Os trabalhos com testes a campo para detecção de brucelose e tuberculose bovina e análise de amostras vegetais que chegam ao Instituto Biológico para a identificação de doenças e pragas. E esse trabalho vai além do diagnóstico. Agora a gente vai conhecer pesquisas desenvolvidas aqui no Instituto para enfrentar uma das doenças mais devastadoras da citricultura. Entender como soluções biológicas, como o tricoderma, vem ganhando espaço no campo. Quando se fala em citricultura, a leprose está entre as doenças que mais exigem atenção no campo. Um problema que afeta diretamente as laranjas e pode comprometer a qualidade e a produtividade dos pomares. A leprose dos citros é considerada uma das principais doenças da cultura no Brasil. Ela é causada por um vírus, que é o vírus da leprose dos citros, que é transmitido por um ácaro. E só no ano passado, nessa última safra, o custo, a perda, só em função de frutos caídos precocemente, prematuramente das plantas, foi em torno de 300 mil toneladas. Então é um problema bastante sério, é um dos problemas mais relevantes da citricultura, principalmente no cinturão citrícola tradicional, que é em São Paulo e Sudoeste Mineiro. De difícil controle? Ela é de difícil controle. O problema é que, como o ácaro, que é o vetor, não existe controle curativo para o vírus no campo. Então, o controle é todo baseado no manejo do ácaro. E o manejo é praticamente todo feito com base em acaricidas. Então, existem poucas moléculas disponíveis hoje no campo. Existem populações de ácaros já com resistência a algumas dessas moléculas. E, claro, tem todo o problema ambiental de ser uma aplicação, são várias aplicações por ano de acaricidas. Então, esses são os principais problemas que os produtores enfrentam. No laboratório, a pesquisadora da Embrapa e a equipe do Instituto Biológico unem esforços na busca por soluções para o controle da leprose dos citros. A estratégia que a gente está desenvolvendo, que a gente desenvolveu, foi o trabalho de mestrado da Nicole Laurindo, identificar o vírus dentro do ácaro. Então a gente tem desenvolveu uma técnica que é muito simples, rápida, barata, eficiente, que a gente consegue com um único ácaro macerar o ácaro dentro de um tubinho que tem os reagentes específicos para o que a gente precisa de diagnóstico. A gente macera, põe no banho-maria, deixa 45 minutos e depois desse tempo a gente consegue já identificar em função da coloração. Então, quando o tubinho é cor-de-rosa, quer dizer que o vírus não está presente. Quando o tubinho fica alaranjado ou amarelado, é porque o vírus está presente. E assim, a ideia é ajudar o produtor na tomada de decisão de quando, onde pulverizar. Então, ao invés de pulverizar numa área ampla, ele pode pulverizar só onde o ácaro realmente está carregando o vírus. Essa que é a ideia para ajudar na sustentabilidade da citricultura. Isso já está ajudando o produtor? Ainda não, a gente já validou, essa foi uma ótima pergunta, porque a gente já desenvolveu o método e agora a gente está validando numa escala maior, assim, mais número de amostras, mas está sendo muito consistente, então isso é para curto prazo. Mas o combate à leprose passa por diferentes estratégias. Esse pesquisador investiga com a equipe como o vírus interage com a planta e com o ácaro que transmite a doença. A ideia é encontrar novos caminhos para proteger os pomares. O que temos feito até agora é ensaiar em plantas modelos, Arabidopsis italiana. Em elas estimulamos um mecanismo de silenciamento gênico. É um mecanismo que permite obter até imunidade contra o vírus. En esas plantas específicamente ya hemos probado 3 o 4 gerações y se mantienen perfectamente el carácter y ellas inhiben completamente la multiplicación del virus. Evidentemente eso en unos cuantos años más para frente podemos llevarlo al mismo mecanismo para plantas de citrus en otra institución o con ayuda de otros factores para poder desarrollar la misma o desenvolver la misma característica en plantas de citrus. E esse trabalho começou a ser desenvolvido quando aqui? Comenzamos ya específicamente con a Laura há 3 años que comenzamos, porque es un trabajo de desenvolvimiento de construcciones genéticas y después tenemos que llevar esos genes para dentro de la planta y establecer líneas que mantengan una estabilidad en la expresión de carácter. O que representa essa linha de pesquisa? Olha, poderia ser a mediano, longo prazo uma solução bastante estável. Hoje no mundo essa é uma linha de pesquisa para resistência a vírus que garante
tranquilidade en el sentido de que tem mucha ciencia por detrás, tem ya plantas que están en líneas de producción, o sea, en lo mismo en el Brasil que en el mundo, y con ellas se garante completa liberdade de la presencia de virus y você no tem que, por ejemplo, depender solamente dos acaricidas. O ácaro pode llegar, pode ateter o vírus, mas simplesmente a planta vai a resistir a la replicação dela. Pedro, e essa é uma pesquisa que ela pode até levar mais tempo, mas ela tem um impacto muito grande no campo, porque a gente está falando de uma resistência a essa doença. Bom, o primeiro impacto seria no uso de acaricidas, e esse precisamente é um dos problemas graves que hoje tem a citricultura para controlar a leprosa, porque você tem poucas moléculas ativas disponíveis e ainda essas moléculas podem sofrer restrições nos mercados a los quais o Brasil vende o suco de laranja. Então, se você encontra uma solução alternativa, que seria não depender para nada de acaricida, pues então você eliminaria esse potencial problema. A outra coisa seria, hoje em dia, a ausência de diversas moléculas, pues então faz que os agricultores tenham que utilizar muito das mesmas moléculas e isso faz que se gerem populações resistentes ao brevipá porque já existem atualmente. Ou seja, pode ser que em um prazo de 2, 5 anos pode ter populações que você não consiga controlar e vão a levar uma transmissão desmedida da doença. Isso seria mais ou menos um impacto real, uma estimação do que podemos ter com introduzir uma alternativa ao manejo da leprosa só baseado em acaricidas. Seria fontes de resistência através de modificação genética. Em outro laboratório, a busca é por soluções mais sustentáveis para a agricultura. O tricoderma, um fungo benéfico encontrado no solo, é estudado pelo potencial no controle biológico e na proteção das plantas contra doenças. Uma tendência bastante forte no Brasil, o uso de bioinsumos para reduzir o uso de produtos químicos na agricultura, redução de custos, maior sustentabilidade para a produção agrícola no Brasil. E quando que começou esse movimento? Olha, começou já há algumas décadas, mas que a tendência tem sido bem mais forte nos últimos 10 anos. E aqui vocês estão trabalhando já tem um tempinho com os bioinsumos. No Instituto Biológico, mais de 30 anos. Mas assim, um bom tempo, então. Um bom tempo, mas a coisa tomou mais fôlego nos últimos 10 anos, que houve maior interesse dos agricultores no uso dos bioinsumos. E é o foco do seu trabalho aqui no É um dos principais focos do meu grupo aqui, é com bioinsumo especificamente com tricoderma. Que são esses fungos aqui, o verdinho nessas placas. O que é o tricoderma? O tricoderma é um fungo que habita normalmente o solo, mas que ele tem essa capacidade de controlar outros fungos que também estão no solo e que são prejudiciais às plantas, que causam doenças nas plantas. Então aqui tem 2 casos onde o tricoderma, no caso aqui nessa placa, ele foi capaz de controlar o fungo patogênico. Tá vendo que o tricoderma cresceu em cima do outro fungo, mas nesse caso o tricoderma não foi capaz de controlar o fungo patogênico. Então esse é um dos primeiros ensaios que a gente faz no laboratório, esse ensaio in vitro, para selecionar as linhagens mais promissoras de tricoderma antes de ir para o campo. Na natureza, existem muitas espécies e linhagens de tricoderma. O desafio dos pesquisadores é entender quais delas têm as melhores características para ajudar a agricultura. No Brasil, ele é muito usado em soja, milho e cana, que são as principais culturas do país, mas nas olerícolas também pode ser utilizado para controle das principais doenças dessas plantações. Inclusive, algumas linhagens que a gente estudou aqui no Instituto Biológico já estão no mercado, sendo comercializadas por várias empresas que licenciaram essas linhagens. Trabalho que começou aqui no IB há mais de 20 anos, as primeiras pesquisas, e foi passo a passo progredindo até que o produto chegasse no mercado. E o trabalho vai evoluindo também, né, Ricardo? Hoje vocês contam com equipamentos assim que facilitam muito o dia a dia de vocês, né? Para
Por exemplo, hoje a gente sabe que tricoderma não é uma espécie somente. Tem várias espécies, tem uma diversidade genética muito grande de tricoderma no ambiente. E para descobrir toda essa diversidade de tricoderma, a gente sequencia o DNA do fungo. E esse é um equipamento que permite fazer esse sequenciamento em larga escala. Você pode mostrar para a gente, então, como que... Basicamente, a gente extrai o DNA do fungo, faz um preparo prévio e introduz aqui nessa, que a gente chama de flow cell, coloca no aparelho. A gente também tem alguns reagentes que fazem parte do processo. E depois de algumas horas, a gente está com o processo todo terminado, o sequenciamento feito em questão de horas. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro genoma feito aqui no Brasil, que foi de uma bactéria, a Xylella fastidiosa, e do qual o biológico participou também, nós levamos quase 3 anos para sequenciar o genoma de uma bactéria. 3 anos, olha só. Hoje, com esse aparelho, a gente faz em 2 dias. 4 bactérias. Então, uma coisa que a gente demorava 3 anos, a gente faz em 1 dia hoje em dia. Para quem está em casa, para entender, qual que é a importância desse sequenciamento? De você diminuir esse intervalo de espera para o resultado? Sim, porque agora, pelo sequenciamento, a gente conhece todos os genes que estão presentes no fungo e a partir da análise desses genes, a gente consegue fazer uma seleção prévia dos melhores candidatos a terem sucesso no campo. O que a gente pode esperar para o futuro, Ricardo? O trabalho que está sendo desenvolvido hoje, que vai trazer ainda mais resultado para o campo? A gente está pesquisando cada vez mais micro-organismos benéficos. Além do tricoderma, existem dezenas, centenas de outros micro-organismos que ainda podem chegar na agricultura, virarem bioinsumos. E então a gente está começando a explorar melhor a nossa biodiversidade, que vai gerar novos bioinsumos e que vai substituir cada vez mais os produtos químicos na agricultura. Hoje ainda grande parte é de Sim, produtos acho que defensivos. Varia bastante conforme a cultura, mas ainda o espaço dos bioinsumos é menos de 10% do mercado é bioinsumo. Então tem bastante ainda campo para crescer. De pesquisas que nascem no laboratório a histórias que ajudam a construir a ciência. Na próxima jornada, a gente vai conhecer um pouco mais do Instituto Biológico e o trabalho de uma pesquisadora que transformou a curiosidade pelas formigas em uma vida dedicada à pesquisa.